Bom dia, aqui é a nossa aula de hoje, né, sobre gráfico da função quadrática, tá certo? Lá no livro de vocês, hoje esse exercício, ele vai ser da página 116, tá certo? Então, vamos lá, né? Primeiro os exemplos, bom dia, e posteriormente eu vou com vocês com a resolução, tá bom? Então vamos lá. Vê só, a gente já tinha visto, né, em outras aulas, que o gráfico de uma função ela vai depender muito se é uma função do primeiro grau, do segundo grau, se é exponencial, de outros graus, certo? Então, o que é que acontece? Aqui a gente tem, agora, né, que a gente já viu que a do primeiro grau é uma reta e também já vimos que a do segundo grau ela é uma parábola, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, que para definir o gráfico de uma função, primeiro eu tenho que saber quem é o zero da função, certo? E segundo, os vértices da parábola, tá bem? Então, bora lá. Para o zero da função, como é que eu faço para encontrar o zero da função? Você vai pegar a sua função, certo? Igualar a zero, e vai utilizar o quê? Bhaskara. Quem é Bhaskara? É essa formulazinha que você já aprendeu lá no fundamental. Tá certo? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, 2 vezes a, onde o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Então, bora lá mais uma vez. O que é o zero da função? O zero da função é eu pegar a minha função igual a zero, tá certo? Igual a zero, e para resolver essa função, como nesse caso estamos falando de uma função quadrática, então, só é resolver a função utilizando Bhaskara, que é a fórmula que eu acabei de colocar aí, que eu falei para vocês, que é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a, onde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? E o segundo é a gente determinar os vértices da parábola, tá certo? Os vértices da parábola. Nesse caso, x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Tá? Só lembrando, x do vértice é menos b dividido por 2a, e o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Tá bom? Então, o que é que a gente tem ali ao lado? A gente tem um exemplo, que eu coloquei um exemplo bem simples, tá? E aí a gente vai construir o gráfico dessa função. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Que a primeira coisa a se fazer com o gráfico da função é, primeiro, eu determino o zero da função. Depois, os vértices da parábola. Então, vamos primeiro determinar o zero da função, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu só pegar um piloto aqui diferente. Minha cachorra latina no fundo, é normal, vocês vão escutar isso sempre. Eu não tenho como amordaçá-la e não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas bora lá, né? Aqui. Como é que eu faço para determinar o zero da função? Eu vou pegar a minha função, deixa eu só colocar, tá? Que essa função aqui, ela é dos reais, tá? Então, bora lá. Eu vou pegar a minha função, que é x ao quadrado menos 4x mais 3 e vou igualar a zero. Tá? Então, a gente tem aí o quê? Uma equação de segundo grau. Tá? Para utilizar a Bhaskara, eu vou ter que determinar quem é A, quem é B e quem é C, tá? Então, A é sempre quem acompanha a variável do x ao quadrado. Lady, bora? A variável do x ao quadrado, que nesse caso aqui é o 1. O B é quem acompanha a variável apenas x, que nesse caso aqui é o menos 4. E o C é aquele que está sem nenhuma variável, que nesse caso é o 3. Aí agora eu posso utilizar Bhaskara, não é isso? Então, para calcular a Bhaskara, a gente já sabe que calcula primeiro o delta, não é isso? Quem é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, bora lá, substituindo. Quem é b? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é a? 1. Quem é c? 3, tá? Aí aqui a gente tem, ó, base negativa, expoente par. Então, isso quer dizer que o resultado ele vai ficar o quê? Positivo. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16, menos
4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, a gente vai ter aqui que o delta será 4. Vou aproveitar esse espacinho aqui, tá? Para a gente não perder, porque o espaço aqui não é tão grande. A gente faz agora a substituição de x. Quem é x? X é o menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Certo? Aí agora, como é que vai ficar aqui? Menos b, então vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? 4. Dividido por 2 vezes a. Então vai ficar 2 vezes 1. Então temos aqui que vai ficar 4 mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. 2 vezes 1, 2. Agora a gente vai para x uma linha e x duas linhas, tá? Deixa eu só colocar aqui o traço para que vocês entendam que aqui é a continuidade, tá bom? Então, aqui, vamos lá. X uma linha vai ser 4 mais 2 dividido por 2, certo? 4 com mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3, tá? X duas linhas. 4 menos 2 dividido por 2. Bora lá mais uma vez. 4, 1 minuto. Não, Lady. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, temos aqui que os zeros o zero da função, nesse caso, né? Eu vou colocar aqui como solução, são 1 e 3. Tá bom? Então, vamos guardar esse valor aqui, tá certo? E agora, a segunda coisa que vamos fazer é o quê? O x do vértice e o y do vértice. Não é isso? Então, bora lá. Deixa eu só separar aqui. O x do vértice, ele vai ser menos o b dividido por 2 vezes a, tá? Menos com menos a gente já sabe que vai dar mais. Lady. Aqui vai ficar 4 dividido por 2, logo o 2, tá? E agora o y do vértice. Mudei minha sandália e vou bater em você. O y do vértice vai ficar menos o valor de delta, que a gente encontrou, dividido por 4 vezes a. Ou seja, quem é a? O 1. Então, vamos ter menos 4 dividido por 4, logo isso aqui vai dar menos 1. Então, o vértice dessa parábola será x do vértice 2 e y do vértice menos 1. O espaço aqui não está tão grande, mas eu vou tentar construir o gráfico aqui embaixo, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Aqui é x e aqui é y, não é isso? A primeira coisa que eu vou colocar é o quê? O zero da função, que são as raízes. Qual foi o zero da função que a gente encontrou aqui? O 1 e o 3, que é x, né? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui é mais ou menos o 1 e aqui é mais ou menos o 3, certo? Aí, agora a gente vai para os vértices, certo? Os vértices foram x, 2 e y menos 1. Então, o 2 ele vai estar mais ou menos aqui e o menos 1 vai estar mais ou menos aqui. Aí sim, Cíntia, como é que a gente vai traçar esse gráfico aqui? O primeiro a gente determina o zero da função e depois o vértice, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Como é que vai ficar aqui nesse meu gráfico? Primeiro eu vou interligar aqui o vértice, é óbvio, né? O vértice é 2 de x e menos 1 de y, então bora lá. Aqui eu tenho o vértice da minha parábola, certo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar fazendo a parábola aqui, ó. Não vai ficar perfeito, mas imagine como se estivesse ficado, tá? Pronto. Então, está aqui o gráfico dessa minha função acima, tá ok? Então, a gente vai agora para os exercícios. Então, temos aqui, certo? Um exemplo do livro de vocês, tá? Que está na página 116, questão 34,
certo? Aí na questão está descrito da seguinte maneira. Desenhe no caderno o gráfico de cada uma das funções quadráticas abaixo, indicando o eixo da parábola, o ponto máximo e o ponto mínimo da função, tá bom? Então, o que foi que ficou faltando aqui? Só falar para vocês, né, quando a gente estava falando de gráfico da função, como é que constrói o gráfico da função. Quando é que a gente sabe que existe um ponto máximo e um ponto mínimo, tá? Então, deixa eu colocar aqui a parte antes de eu fazer essa questão. Bora, Lady! O que seria um ponto mínimo e o que seria um ponto máximo? O que seria um ponto mínimo e o que seria um ponto máximo? Então, bora lá. Toda vez que a gente observa uma função de segundo grau, a gente consegue determinar se ela é positiva ou negativa. E como é que eu consigo determinar se ela é positiva ou negativa? Observando o sinal que está acompanhando a variável que tem o maior expoente, que nesse caso é o x ao quadrado, né? A gente olhando, por exemplo, aqui, né? Eu já consigo dizer logo de cara que essa função é uma função com ponto ponto mínimo, tá? E por que com ponto mínimo? Por que com ponto mínimo? Porque eu consigo observar o sinal da maior variável vai ser positivo, que a gente vai ver isso na resolução do exercício, tá? Então, bora lá. Quando é que existe um ponto mínimo, tá? Quando A ele é maior que zero, a gente diz que a carinha vai ser sorrindo, porque a parábola sempre vai ficar voltada para cima, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, um ponto, isso aqui é que a gente chama de ponto mínimo da função. Se o A ele é maior que zero, certo? Que é esse caso aqui, então a gente diz que existe o ponto mínimo da função. E quem seria o ponto máximo? É quando o valor de A ele é menor que zero, ou seja, o valor de A ele é negativo, ou seja, a carinha triste. Então aqui a gente vai ter o ponto máximo, a gente chama de ponto máximo, tá bom? Ou seja, ponto mínimo quando A é positivo, ponto máximo quando A é negativo, ok? Vamos à resolução do exercício? Então vamos à resolução desse exercício, tá? Então lembra, toda vez que eu vou definir o gráfico de uma função, o que é que eu faço? Sempre primeiro as raízes e posteriormente os vértices, tá? Então bora lá. Qual foi o problema que a gente encontrou aqui? Qual foi o problema que a gente encontrou nesse caso? Porque aqui a função ela já não está sendo dada. A gente vai ter que fazer o desenvolvimento dela, tá? Por quê? Eu tenho aqui x menos 2 ao quadrado, que isso é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 2. Quem já conhece produtos notáveis já consegue resolver isso aí direto, mas aí quem não consegue ainda, temos que fazer paulatinamente, tá certo? Então, aqui ó, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 vai ficar mais 4, tá? Ou seja, a gente juntando tudo isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, essa aqui agora vai ser o quê? A minha função. Então, a partir daqui que eu vou conseguir definir o gráfico, tá certo? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é Bhaskara, né? Isso vamos determinar. O A é 1, o B é menos 4 e o C é 4, tá? Então, já passando direto para a fórmula de Bhaskara, vai ficar delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Ou seja, aqui vai ficar 16 menos 16. E 16 menos 16, isso aqui vai dar 0. É o valor do meu delta, tá? Aí a gente vai para a fórmula, né? Que é x igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta, que nesse caso é 0, 2 vezes o valor de a, tá? Então a gente vai ter, deixa eu passando aqui para cima, tá? Vamos ter que x é igual
a 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Tá? Menos com menos aqui vai dar mais. Raiz de 0, 0. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Aí daqui a gente tira o x1 ali e x2 linhas, né? Os dois vão ser iguais, né? Mas enfim, vamos lá. x1 vai ficar 4 mais 0 dividido por 2, que vai dar 2, não é isso? Porque 4 com mais 0, 4. 4 dividido por 2, 2. E x duas linhas vai ficar 4 menos 0 dividido por 2. 4 menos 0, 4. 4 dividido por 2, temos 2. Tá? Então, como é que fica a solução nesse caso? A solução, o x, os 2x são 2, né? Isso, então, as duas soluções vai dar 2, certo? E agora vamos para o vértice, né? Bora lá, para o vértice. X do vértice é menos o valor de B dividido por 2 vezes o valor de A. Isso aqui vai ficar, menos com menos dá mais, né? Então vai ficar 4 dividido por 2, que vai dar 2. O y do vértice é menos o delta, que nesse caso é o 0, dividido por 4 vezes A, que é 1. Aqui a gente não precisa nem fazer conta, que vai dar 0, porque 0 dividido por 4 vai dar o próprio 0. Tá? Então, a gente tem o quê? Que aqui o vértice vai ser x2, y, 0. Tá o vértice da minha parábola. Agora, passando esses valores para um gráfico, tá? Então, deixa eu só desenhar aqui meu plano ortogonal. X aqui é 2, tudo 2, né? Então, bora lá, vê só. Onde é que está meu vértice? O vértice, ele é 2 e 0, certo? Ou seja, vai ficar aqui na origem da abscissa, tá? E as raízes também são 2, tá certo? Então, essa parábola vai ficar com esse comportamento aqui, ó. E ela vai cortar aqui no ponto 4, tá? Aí, Cintia, como é que tu sabe que aqui ela vai cortar no ponto 4? Porque o valor de C lá na minha função é 4, tá bom? E na construção é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tô aqui com minha parábola, tá bom? Aí fica desse jeito. Deixa eu colocar aqui para vocês bem detalhado, ó. Esse valor aqui é x1, eu vou fazer maior, um pouco maior para vocês, espera aí. Mas aí essa é a solução, tá certo? Deixa eu apagar essa parte aqui para eu mostrar isso para vocês, tá? Quer ver só? Toda vez que vocês constroem um gráfico de uma função, tá bom? Tá aqui o gráfico da minha função. Digamos que ela fique assim, né? Supondo, né? Quais são os valores onde ela corta o eixo tanto das ordenadas quanto das abscissas? Lembrando, ordenada, tá? E abscissa, tá certo? Esse valor aqui sempre vai ser x1, x2, tá? Aqui a gente vai ter o vértice dessa parábola. E esse ponto aqui onde a parábola corta o eixo da ordenada, do eixo x, é o valor de C, tá? Então, por isso que aqui eu sabia que ia cortar no 4, porque na equação, na função, o valor de C é 4, tá bom? E vamos à letra B, tá? Vamos à letra B. O que é que a gente tem aqui? Temos uma função, eu já sei que vai ter ponto máximo, né? Porque a parábola vai ficar voltada para baixo. Mas aí sempre, como eu falei desde o início, o problema é fazer o desenvolvimento, tá bom? Então, bora lá. Fazendo desenvolvimento daqui, né? Tem menos 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado. Esse x mais 1 eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Porque é aquela questão de x mais 1 vezes x mais 1, aí você desenvolve o produto notável, tá bom? Então, ó,
Isso aqui vai ficar menos 2 que multiplica x ao quadrado, mais 2x mais 1, certo? Aí agora eu vou multiplicar todos os elementos que estão dentro do parênteses, tá certo? Então isso aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 2. Então isso aqui agora vai ser a minha função, tá? O meu f de x. E partindo daqui que eu consigo fazer a construção do meu gráfico. Então vamos lá, né? Definindo, A é menos 2, B é menos 4 e C é menos 2, tá? Então bora lá. Como é que eu faço? Primeiro eu vou para delta, certo? Então, delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Aqui, ó, vai ficar 16 menos 16. Base negativa, expoente par, o resultado fica positivo, tá? Aqui a gente tem menos com menos, que dá mais com menos, que vai dar menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, nesse caso aqui, o delta vai ser, novamente, 0. Assim, se o delta não for 0, aí você faz utilizando o valor que der, tá certo? Aí aqui a gente já parte para a fórmula, né? X é menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 2 vezes o valor de A, tá? Ou seja, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 4, deixa eu colocar logo aqui no lugar do delta, colocar logo 0. 4 mais ou menos 0, tá? Então, x vai ficar 4 mais ou menos 0 dividido por menos 4. Ou seja, x uma linha vai ficar 4 dividido por menos 4 e x duas linhas, 4 dividido por menos 4. Vai ser o mesmo valor, tá? Menos 1 e menos 1, tá? Então, nesse caso aqui, o zero da função é apenas o menos 1, tá bom? Então, vamos para o vértice. Vamos para o vértice, tá certo? Então, a gente vai descobrir o x do vértice. Então, bora lá. X do vértice é menos o valor de B, dividido por 2 vezes o valor de A. Isso aqui vai ficar 4 dividido por menos 4, que vai dar menos 1. E o y do vértice, ele é menos o valor de delta, dividido por 4 vezes o valor de A. Que aqui a gente não precisa nem fazer conta, já sabe que vai dar 0, tá? Porque 0 dividido por qualquer número sempre vai ser 0. Agora, na construção do gráfico, como isso vai ficar, bora lá. É menos 1, né? O valor de x é menos 1. Então, menos 1 ele está aqui, menos 1. Então, bora lá. O x do vértice e y do vértice, né? Porque o vértice aqui foi menos 1 e 0. Então, vai ficar exatamente aqui na origem da abscissa, tá? E ali a solução também foi 1. Agora, qual é o problema aqui? É você saber determinar como vai ficar a concavidade dessa tua parábola, tá? O que a gente sabe aqui a princípio? Eu sei que a parábola ela vai cortar o meu eixo y, né? Em menos 2. Por que em menos 2? Porque é o valor de C, tá? Então, ela vai cortar mais ou menos aqui no menos 2, porque é o valor de C. E aqui, como o A é negativo, eu já sei que minha concavidade vai ser voltada para baixo, tá? Lembra? Se o A é maior que 0, carinha alegre. Se o A é menor que 0, é a carinha triste. Então, isso quer dizer que a minha concavidade ela vai ficar voltada para baixo. Então, esse é o comportamento da minha função, tá? Aí aqui, gente, tô mandando para vocês, né? Tomara que a imagem não fique tão tremida, a resolução de toda essa página, tá certo? Fizemos essas duas aqui, ó, a letra A e a letra B.
tá bom? E vocês devem fazer essas outras aqui, acredito que já tentaram fazer, possivelmente, mas aí são essas questões, tá bom? Então, um beijão para vocês, até logo, fiquem com Deus e até a próxima semana.